Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mental Tip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. Este é o 12º episódio da nossa série de 24 que cobre a Bíblia, o Novo Testamento. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os demais episódios. Se este conteúdo agregar algo para quem ouve, considere compartilhar com um colega. Hoje, a gente vai mergulhar num dos momentos mais explosivos e transformadores de toda a história, o nascimento da igreja. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Como é que um punhado de gente que estava com medo, trancada numa sala, de repente vira uma força que muda o mundo? A resposta é uma jornada incrível, que começa com uma promessa, se transforma num poder surreal e dá origem a uma forma de viver completamente nova. E o mais curioso é que essa história toda não começa com a ação. Pelo contrário, começa com uma ordem para esperar. Parece estranho, né? Depois de tudo que aconteceu com a ressurreição, a instrução final de Jesus não foi vão e façam, mas sim esperem, aguardem, porque algo muito importante está para chegar. E essa ordem foi fundamental. Foi um reset completo na mentalidade deles. A ideia não era sair por aí com a própria força, com as próprias ideias. Era para depender de um poder que viria de um outro lugar. Sabe, o palco estava sendo montado para um tipo de movimento que o mundo simplesmente nunca tinha visto antes. E aqui a gente viu uma virada de chave gigantesca. Dá uma olhada nesse contraste. Do lado esquerdo, a pergunta dos discípulos. A cabeça deles ainda está na política, sabe? Na restauração nacional de Israel. Mas a resposta de Jesus, à direita, explode essa caixinha. Ele fala de uma missão espiritual e global. Não é mais sobre uma nação. É sobre chegar até os confins da terra. É uma mudança de escala absurda. Ok, então Jesus sobe aos céus. E qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles não montam um comitê ou traçam um plano estratégico. Não, eles se juntam. Eles se reúnem e focam para dentro, na comunidade, na oração, na espera. A base de tudo, antes de qualquer poder se manifestar, foi construída na unidade. E nesse lugar, o cenáculo, provavelmente a mesma sala da última ceia, um lugar cheio de significado, se reuniram umas 120 pessoas. Não era uma multidão, era um grupo relativamente pequeno. Mas era um núcleo, o coração que ia começar a bater por tudo que estava por vir. E olha só que interessante a composição desse grupo. Não eram só os apóstolos, tinha homens, mulheres, a própria Maria, mãe de Jesus, todo mundo junto com um só propósito. Isso por si só já era algo bem diferente para a cultura da época. Uma comunidade inclusiva, unida pela mesma expectativa, pela mesma oração. E essa espera toda nos leva ao grande clímax, o dia de Pentecostes. É bom lembrar que Pentecostes era uma festa judaica importante, a festa da colheita. Ou seja, Jerusalém estava lotada de gente de tudo quanto é canto do mundo. É nesse cenário, nesse caldeirão cultural, que a promessa finalmente se cumpre. O primeiro sinal foi sonoro. E não foi um barulhinho qualquer, foi um som comparado a um vendaval, algo impossível de ignorar que encheu o lugar todo. Era um anúncio claro, audível, de que algo sobrenatural e incontrolável estava acontecendo. E depois do som veio a imagem. Algo que parecia com chamas de fogo, que se dividiram e pousaram sobre cada uma das pessoas. Pensa na cena. O fogo, que sempre simboliza a presença divina, a purificação, agora estava ali, de forma individual em cada um. Era uma capacitação que era coletiva, mas ao mesmo tempo profundamente pessoal. E aqui está o ponto central de tudo isso. Pentecostes marca uma mudança teológica gigantesca. A ideia de que a presença de Deus não estaria mais presa a um prédio, a um templo de pedra, acabou. A partir daquele momento, o novo lugar onde Deus habitaria seriam as próprias pessoas. Isso redefine completamente a relação da humanidade com o divino. Claro, a multidão do lado de fora, atraída por todo aquele barulho, ficou confusa. Tinha gente maravilhada, gente curiosa e até gente achando que eles estavam bêbados. É no meio desse caos que o apóstolo Pedro se levanta. Não mais o Pedro medroso de antes, mas alguém com uma coragem e uma clareza impressionantes. O sermão de Pedro é simplesmente genial na sua estrutura. Primeiro, ele dá o contexto, conectando o que está acontecendo com uma profecia antiga, de Joel. Depois, ele confronta a multidão na lata, responsabilizando-os pela crucificação. E por fim, ele entrega a notícia mais espetacular. Deus ressuscitou aquele que eles rejeitaram. É uma linha de raciocínio direta e poderosa. A reação das pessoas foi imediata. A Bíblia diz que eles ficaram com o coração compungido e perguntaram: e agora? O que a gente faz? A resposta de Pedro não foi complicada.
Foi um chamado à ação. Arrependam-se, sejam batizados e a promessa é que também receberiam esse mesmo dom do Espírito. E o resultado? Bom, o resultado foi esse aí. Cerca de 3.000 pessoas se juntaram a eles naquele dia. Pensa nisso. Em questão de horas, a comunidade saltou de 120 para mais de 3.000 pessoas. A igreja não nasceu de mansinho, ela explodiu em existência. Aí vem a pergunta prática. Tá, e no dia seguinte? Como é que se vive com tudo isso? Como é que essa multidão de gente nova se torna de fato uma comunidade que funciona no dia a dia? A resposta está nesses 4 pilares. Era o DNA da vida deles. Eles aprendiam juntos com os apóstolos, eles viviam em comunhão, um cuidando do outro de verdade, social e financeiramente, eles partiam o pão juntos, celebrando a memória de Cristo, e eles oravam. Não era uma religião de ir ao templo uma vez por semana, era um estilo de vida completo. E a prova de que esse poder era real não ficou só entre eles, transbordou para a vida lá fora. A cena é clássica. Pedro e João, indo ao templo para orar, encontram um homem coxo desde o nascimento pedindo esmola na porta. Uma cena comum, de sofrimento diário. Essa frase do Pedro é praticamente uma declaração de missão. Ele deixa claro qual é a verdadeira riqueza daquela comunidade. Não é dinheiro, é o poder de restaurar a vida em nome de Jesus. E a cura do homem, na hora, se tornou um outdoor ambulante, um testemunho vivo do que estava acontecendo. Então, olhando para tudo isso, o que a gente pode tirar como o DNA da igreja? Primeiro, a força motriz é o espírito e não os nossos planos super bem elaborados. Segundo, tudo brota da unidade e da oração, é o solo fértil. E terceiro, uma fé de verdade não fica só na teoria, ela muda a vida das pessoas, ela transforma a sociedade. E essa história toda deixa uma pergunta no ar, uma provocação para os nossos dias. O que será que acontece hoje quando o Espírito encontra corações e comunidades que estão de fato disponíveis e abertos? Esse relato do passado é um lembrete poderoso do que é possível. No próximo episódio, veremos os primeiros conflitos enfrentados pela igreja: perseguição, ousadia na pregação e a força do testemunho dos apóstolos. Para aprofundar sua experiência, recomendo a leitura do capítulo correspondente. Nada substitui o contato direto com o texto bíblico. Mental Ship, onde o conhecimento dobra a cada informação.